Olá, eu sou o Aldir Amaro e seja bem-vindo ao Experimentos de Garagem. Vamos continuar a nossa saga com Raspberry Pi Pico. Perto do cubo mágico ele até, bem pequenininho. Olha só, na última aula eu deixei algumas coisas em aberto, que foi comentar lá sobre que eu tinha dito para vocês como é que vinha a embalagem, né, do Pi, desse Pico, né? Ó, aqui tá a embalagemzinha dele, então tá aí a fotinha do lado esquerdo, muito bacana o formato que ele vem. Tinha dito para vocês que tinha algumas plaquinhas de expansão, então tem aí já 2 modelinhos de placa de expansão para ele disponíveis. E fiquei devendo para vocês também com relação a falar sobre memória dele e processador. Então ele tem um processador dual core, um ARM Cortex M0 de 133 MHz. Me parece que ele trabalha a 40 e poucos MHz para economizar energia. Quando ele precisa, ele aumenta a frequência até 133 MHz. E isso foi o que eu já consegui entender dele. Ele tem 254 de SRAM interna, tem 2 MB de memória que você vai armazenar as informações, e são 128K que ele possui de memória flash que carrega lá o código do MicroPython dentro dele. Aqui eu tenho um esqueminha de pinagem do Pico, e lembrando que você consegue alimentar ele com 1.8 volts até 5,5 volts pelo pino V6, porque ele tem uma fontezinha aqui embutida dentro dele que consegue oscilar e regular para 3,3 volts. Lembrando, saída máxima dele é de 300 mA. Se você começar a ligar muitos componentes nele, ele vai resetar e ele às vezes nem vai ligar. Então você vai ter que alimentar todo o circuito com 3,3 volts ou com 5 volts, se for o caso, mas tomando cuidado com ele, porque as portas dele, pelo que eu entendi, trabalha só com 3,3 volts. Aqui então, olha, tem uma informação extra aqui, falando das portas analógicas, né, das portinhas aqui analógicas, que o máximo é 3,3 volts, mas tudo que eu pesquisei para ver se ele permitia entrar 5 volts nas outras portas, pelo que eu entendi, não permite. Você tem que usar 3,3 volts para poder alimentar os pontos deles, né, os GPIO dele de entrada de dados. Até os exemplos que eu peguei na internet, eles alimentam a maioria dos componentes por 3,3 volts, e aí a saída de retorno desse equipamento não vai ser mais que 3,3 volts, porque você está alimentando ele com 3,3, então a saída dele também tem que ser compatível. Então foi isso que eu consegui entender, que eu fiquei devendo para vocês da última aula lá, que eu esqueci de comentar com vocês, aí eu coloquei aqui para a gente deixar aí comentado. Muito bem, vamos lá para a parte de programação. Mas por que ele vai utilizar o Python? Para quem não lembra, né, o Python surgiu em 91, ele foi uma linguagem projetada para usar em desktops, em servidores, uma linguagem mais otimizada, uma linguagem mais moderna, não pegando aquelas, vamos dizer assim, frescuraiadas que nós temos aí de algumas linguagens, de estar respeitando ponto e vírgula, ser uma linguagem assim mais simples, vamos dizer assim. Então ele se tornou muito popular. Eu sei que a Google investe muito no Python e ele possui uma comunidade muito grande e ele está em pleno desenvolvimento. O tempo todo ele está sendo melhorado. E, consequentemente, ele ficou tão bom de se trabalhar que algumas pessoas começaram a desenvolver algumas coisas em cima do próprio Python, né? Que no caso aqui surgiu o MicroPython, que foi lá o Damin
que ficou responsável por ele em 2014, com o lançamento dele, com uma linguagem mais otimizada, pegando já o próprio Python, boa parte dos recursos do Python, ele embutiu no MicroPython. Para quê? Para que se fosse possível você rodar o Python dentro desses microcontroladores, tirando o melhor da linguagem. E não foi só isso, ele ainda incrementou algumas coisas próprias de microcontrolador dentro dessa linguagem. Você pode rodar o Python nele? Pelo que eu entendi, pode, mas não vai ser recomendado porque ele vai consumir recursos que não foram otimizados para ele. Então, o MicroPython é otimizado para ele e por já ser uma linguagem, né, Python, vai ficar bem mais amigável para quem já teve esse contato aí com ele, tá bom? Beleza, tinha comentado com relação à alimentação dele. No datasheet que eu encontrei, eles dizem que para você fazer uma alimentação segura, você tem que inclusive colocar diodos na alimentação, né, para evitar retorno de energia. Deixei aqui um esqueminha que está lá no datasheet, que está aí na tela para vocês, mas é só assim, para um negócio mais apurado, você pode se informar mais com relação à parte de alimentação dele. Eu também estou aprendendo mais coisas, conforme eu for descobrindo, eu vou comentando aqui com vocês. Joia, dentro da IDE do Tony, que a gente começou a mexer na aula passada, deixa eu pegar ela aqui. Nós temos alguns itens aqui que são bem importantes, que são a barra de ferramenta, a área de script, a parte do shell e o interpretador. Eu vou trocar aqui de tela rapidinho. Prontinho, tá aqui. Aqui é a parte então do interpretador. Aqui é a parte do shell. Aqui em cima tem a barra de ferramentas, com o botãozinho aqui de executar, com o botãozinho de parar, os menuzinhos, né, para poder abrir um arquivo novo e salvar ele. E aqui embaixo, no cantinho, eu tenho um botãozinho para escolher a placa, um atalho aqui para você poder configurar e encontrar a placa. Ele é muito simples, essa IDE, e por isso fica aí a dica para você utilizar ela ao invés de utilizar outra linguagem, mas você pode usar sim outras ideias aí de desenvolvimento, perdão, não outra linguagem, né, outra ideia de desenvolvimento. Eu sei que o VS Code tem também o plugin para você usar para utilizar aí o MicroPython, tá bom? E outra coisa também que é bacana, que você pode usar até um editor de texto e jogar o arquivinho lá dentro do seu MicroPython aqui, do Pico, que vai funcionar direitinho, cara. É muito legal essa parada de você poder, né, não ser necessário utilizar um compilador, compilar o arquivo e jogar aqui dentro dele, porque já está dentro dele a parte, né, do Python. Então é bem bacana essa pegada aí de que você pode usar até outra, né, editor de texto para poder fazer isso aí, tá joia? O que mais que eu esqueci de falar para vocês que eu ainda não comentei? Ah, tá. Se por acaso você abriu aí o seu Tony e já apareceu aqui o sinalzinho aqui de maior aqui embaixo aqui, é porque já está funcionando. Deixa eu fazer um teste aqui. Se ele retornar aqui é porque ele está conectado e funcionando direitinho. Deixa eu tirar aqui da frente. Tá direitinho, ó. Já tá beleza. Então, se ele tiver desse jeitinho, porque ele já conseguiu conectar com a sua Pico e já está conversando e já está subindo, não só na parte interativa do Shell, mas também se você programar aqui, você já pode ter acesso ao seu arquivo lá dentro. Meu primeiro programa, normalmente, a gente tem o clássico Hello World, e você coloca a instrução print, escreve lá Hello World, e o comando já vai ser executado na hora. Por quê? O que acontece? Como a gente está usando a ideia do Tony, tem que guardar o Tony aqui, que toda hora eu coloco
tome, eu olho os dois N juntos, acho que é N. O que acontece? Aqui no Shell, conforme você vai dando os comandos, ele já manda para o seu pico e já puxa de volta a resposta. Quando a gente usa a parte aqui para escrever o script, ele vai pegar, você vai escrever primeiro o script e vai clicar aqui no botãozinho aqui, ó, para ele executar o programa. Aí só nesse momento que ele joga lá para o seu pico, tá bom? Então tem essa diferença aí. Aqui em cima você já vai poder digitar o seu programa e vai ficar salvo lá. Aqui embaixo é interativo. Então acho que ficou bem claro essa parte aí, tá joia? Se por acaso não estiver dando respostas ali para você, é porque o seu microcontrolador não está conectado. E aí você olha aqui embaixo na barra se por acaso está direitinho a escolha do seu dispositivo. Outra coisa importante é que toda vez que você salvar um arquivo lá para ele poder executar, tem que estar na extensão do Python, que é a extensão PY, tá joia? Então lembrar aí de toda vez que salvar o seu programinha, colocar na extensão PY. E aí ele vai estar salvo lá na memória do seu pico. Os nomes de arquivos, é importante lembrar que para alguns recursos específicos, ele tem alguns nomes que são especiais, por exemplo, o boot ou o main. Se for um programa que você quer que toda vez que você alimenta ele com energia e ele rode, você vai colocar dentro do main. Dentro do boot, ele também faz algo parecido, mas ele executa apenas uma única vez. Dentro do main, pelo que eu entendi aqui, ele vai executar sempre, tá joia? Então são dois arquivos que nós vamos usar mais tarde ele. Por enquanto nós vamos criar os arquivos, jogar dentro dele e só fazer os testes. Depois a gente faz esse esquema de deixar ele rodando, que aí vai ser o que vai acontecer no final das contas, quando você criar um projetinho, você quer que ele execute um programa o tempo todo, né? Por exemplo, se tiver associado a ele alguns sensores, né? E aí, o que acontece aqui? Vamos fazer esse teste aqui. Vamos pegar e escrever aqui print, dá um espaço, abre aspas, lembrando aspas tem que ser duplo. Olá mundo, vou fechar aqui, ó. Beleza, tá vendo que ele não escreveu olá mundo aqui, certo? Porque aqui, para ele escrever alguma coisa, eu teria que ter colocado, feito dessa forma aqui, ó. Ó. Opa! Aqui ele já respondeu, tá vendo? Da outra forma, ó, tá aqui, ó. Olá mundo, você pode escrever o que você quiser. Aí vamos clicar aqui no botãozinho, ó, de executar o programa atual. Então ele vai ter que escrever olá mundo aqui embaixo. Só que ele vai fazer o seguinte, ele vai perguntar se você quer salvar no seu computador o programa ou se você quer já salvar na sua Rasper, na sua PyPico. Então eu vou clicar aqui no PyPico, ele vai salvar lá dentro dela. Então vai ser aula 2.1.py. Ok? E ele pegou e já deu o comando aqui embaixo na tela, olha. Ele mandou aqui esse run, ele está pegando, fazendo o quê? Pegando o seu programa e mandando executar. E aí ele executou e apareceu aqui, olá mundo. Com isso a gente já aprendeu a criar o programa aqui e salvar nele. Então, para ter ideia de que ficou certinho, eu vou fazer o seguinte, ó, vou fechar todos, fechei tudo, e vou abrir o programa. Aí ele pergunta se eu quero abrir no computador ou na Pico. Então, vou clicar na Pico e tá lá, ó, a minha aulinha salva aqui, ó. Abri, tá aqui, vou mandar executar de novo e ele executar de novo. Muito bem. Na próxima aula a gente vai dar continuidade na parte de programação, para que as aulas não fiquem muito extensas. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo Experimentos de Garagem.